Muito bem, voltamos com mais um bloco aqui do Super Notícias. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região e neste segundo bloco tenho a honra de receber Carlos Teixeira, líder da categoria Turismo e que está aqui justamente para poder falar sobre como anda esse universo de agências de turismo aqui em Governador Valadares e nada melhor do que conversar com ele que faz parte de uma empresa que é mais do que tradicional na nossa cidade. Carlos, primeiramente, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite, boa tarde. Eu que agradeço, Gustavo, por estar aqui e participar aí desse bate-papo. Com certeza, Carlos, eu sei que você está muito acostumado a conversar e falar sobre a agência, sobre viagens, e eu tenho uma curiosidade, e eu acho que essa curiosidade vai ao encontro da curiosidade de muita gente em relação à questão das agências de turismo na pandemia, porque nós sabemos que talvez essa seara, esse segmento foi um dos mais afetados, sem sombra de dúvidas, não precisa ser nenhum especialista, é só uma questão de lógica. Como é que foi sobreviver em tempos de pandemia? Foi um período assim complicado, né? Com certeza, para todo mundo. Tanto é que algumas, né, não conseguiram voltar. Sim. Né? Mas graças a Deus a gente, né, tem uma estrutura boa e fez algumas adaptações, aprendemos muito na pandemia, estudamos muito, Sim. né? A gente fala que a agência era uma coisa antes da pandemia e hoje é uma outra coisa, Sim. né? A gente viu as necessidades dos clientes, a gente sabia que a pandemia era uma coisa temporária e que quando acabasse o turismo ele ia voltar muito forte. E realmente, como diz o outro, não precisa estudar para isso, né? É o que aconteceu e é o que está acontecendo. Sim. Então, assim, foi um período complicado, né? Aqueles planos do governo lá ajudou bastante, né? A questão do bem, de auxílio ao funcionário. Sim. E tal. Isso o governo fez a parte dele. Nós também fizemos a nossa parte, igual eu estou te falando, estudamos e tal. E quando começaram a abrir alguns destinos para você ver. Na pandemia, ainda, Cancún foi um destino que foi o primeiro a abrir, né? Praticamente não fechou. E aí chegava aquelas pessoas, como diz o outro, né? Entre aspas, desesperadas, né? Eu quero viajar, eu não estou aguentando mais esse negócio de pandemia, não sei o quê. Então, assim, foi uma época, por incrível que pareça, que vendeu muito um destino Cancún. Sim. Que era um país que estava aberto, os resorts muito bons, voos excelentes, e aí, né, foi um destino bacana. Outra coisa, o Brasil, o pessoal começou a valorizar mais o Brasil, Sim. né? Então, alguns destinos que às vezes a pessoa tem gente, Gustavo, que fala assim, ganha às vezes o primeiro dinheirinho, às vezes quer fazer uma viagem para o exterior, mas não conhece o próprio Brasil. Sim. E nós aqui no Brasil temos lugares assim maravilhosos. E o Brasil foi um lugar que a gente vendeu muito na pandemia. E hoje também está vendendo muito. As pessoas estão valorizando mais o nosso país, né? E a gente está com cada destino, cara. A gente pode falar aqui um pouquinho deles. Com certeza, e para poder pegar um gancho nessa primeira explanação durante o nosso bate-papo, durante o nosso podcast, justamente sobre essa valorização de nós brasileiros em relação ao nosso próprio país, quais são os destinos mais procurados pelos valadarenses, pelos brasileiros, para visitarem locais aqui dentro do nosso país? Pois é, Gustavo, olha só. O cliente, quando chega na agência, você tem que ter um bate-papo com ele para saber o que é o desejo dele. Então, assim, vou te falar alguns destinos que a gente vende assim muito e a pessoa volta encantada e fala assim, eu não sabia que o Brasil tinha uma estrutura tão boa. Cara, Gramado, por exemplo, é um lugar, eu acho que é o campeão, tirando o Rio de Janeiro, né, em termos de números, né? Rio de Janeiro, capital, mundialmente todo mundo vem para conhecer o Rio de Janeiro e tal. Se eu não me engano, Rio de Janeiro, Gramado, acho que é o segundo ou terceiro destino mais procurado do Brasil hoje. Então, assim, lá tem muita opção de hotéis, restaurantes, gastronomia, o que eles investem lá em coisas para você fazer, entretenimento. Deixa eu dar um exemplo aqui, lá tem museu de carro antigo,
carro esportivo, museu de cera, gastronomia, restaurante, tudo quanto é lugar, hotel de 8 a 80, né? Você pode ficar no hotel de 1.000, como você pode ficar no hotel de 10.000. Então, assim, tem teleférico, tem agora um negócio novo que eles fizeram lá, tipo em Las Vegas, né? Que é muito bacana. Então, assim, é um destino muito procurado, principalmente para casais, lua de mel, família, né? Tem muita coisa para criança, chocolate. A cidade enfeitada na época do Natal, tem o Natal Luz, que fica... Eles foram ganhando tanto prestígio nisso, que hoje o Natal Luz, que era só na época do Natal, hoje começa em outubro e vai até janeiro. Então, quer dizer, aí na época da Páscoa agora, a cidade fica toda enfeitada durante 30, 40 dias. Né? Aí tem o festival de cinema. Então lá virou um destino assim, o ano inteiro você vende, entendeu? Então a pessoa que quer um lugar bacana, descansar, que tem uma infraestrutura boa, Gramado é um destino top. Aí você pega, a gente estava comentando aqui, Bento Gonçalves. Tem gente que gosta de vinho, gosta de vinícola. Eu já tive a oportunidade de ir em Mendoza, por exemplo, que é um dos lugares na Argentina mundialmente, né, conhecido. A cidade vive em torno do vinho. E alguns anos atrás eu fui em Bento Gonçalves. Cara, Rio Grande do Sul. Sim. Cara, lá não perde nada para Mendoza. Vinícolas, assim, excelente, com infraestrutura. Sim. E aí você chega aqueles lugares maravilhosos, o atendimento de primeira. Então, uma pessoa que hoje gosta de vinho, gosta de uma gastronomia, cara, não precisa ir para fora, não. Bento Gonçalves aqui, ó. Sim. Você desce ali em Porto Alegre, 1h e pouco você tá lá em Bento Gonçalves, entendeu? Cidades, assim, excelente. Aí vamos pegar um pouquinho de praia, né? A gente tem praia aqui no Brasil que o mar é parecido com o mar do Caribe. Olha isso. Que interessante saber cara, disso. depois você entra aí, ó. Maragogi. Já ouvi falar. Cara, Maragogi, você desce ou em Maceió ou em Recife e pega 1h30 de carro ali, né? Cara, as praias ali, você não perde nada pra Praia do Caribe. Você mergulha, você vê assim, metros e metros de distância, entendeu? E, Carlos, justamente sobre essa questão das viagens, aí é interessante conversar você como um líder da empresa e também, claro, como um empresário. Qual é a dica que você dá para quem justamente, e é independentemente da fase da vida que a pessoa se encontra, é um casal, já tem filhos, solteiro, namorados, qual é a dica que você pode dar para justamente essas pessoas poderem visitar esse tipo de lugar com essa qualidade de gastronomia, com essa qualidade de rede hoteleira? Como é que você pode... Porque dependendo da viagem do local, a viagem acaba sendo um investimento do mês, do ano, de um semestre. Quais são as dicas que você pode dar como líder de uma empresa que recebe várias e várias pessoas e até mesmo, claro, como empresário? Você, como o Carlos CPF, o que você pode dar de dica? Olha, a dica que a gente sempre dá é se programar. Né? É diferente você chegar para mim e falar, Carlos, eu quero ir mês que vem para tal lugar. Aí fica difícil. Com certeza você vai pagar mais caro do que uma pessoa que comprou há 8, 10 meses atrás, né? Principalmente voo. À medida que o voo vai enchendo, o preço vai subindo. À medida que o hotel vai ficando cheio, ele vai subindo, né? Então a dica que a gente dá sempre é se programar. Claro. Né? Não dá para você chegar agora e falar assim, eu quero fazer uma viagem na Semana Santa. Já tá em cima. Claro. Então, assim, e aí a gente conversa com o cliente para ver o perfil de cada um, né? Certeza. Que é isso que a gente está falando. Então, se é um casal com criança, a gente vê um hotel que talvez tenha uma estrutura para criança, né? Um destino que agrada. Enfim, você tem aquele bate-papo para sentir. Hoje a agência tem muito isso, né? E depois que o cliente comprou, você dá um diferencial para ele. Onde que eu vou? Não é simplesmente comprar a passagem e reservar o hotel. O que eu vou fazer lá naquele destino? E é isso que a gente procura hoje fazer para aqueles clientes que compram com a gente. Você dá eu vou acordar de manhã, tem isso aqui para fazer, isso aqui. Se eu tiver com vontade, eu vou nesse restaurante, nesse aqui. Então, isso aqui eu acho que é o diferencial hoje.
você explorar o destino o máximo possível. Sobre destino, Minas Gerais. Minas Gerais, de terras preciosas, de várias pousadas maravilhosas. Aqui em Minas Gerais, o Valadarense, onde nós estamos procurando mais para poder fazer com que a gente possa fazer aquela viagem bacana demais dentro do nosso próprio estado. Cara, na pandemia também, uma coisa que surpreendeu muito, Tiradentes foi um destino, assim, muito procurado. Sim. Tiradentes, Ouro Preto, cidades, assim... Históricas, principalmente, sim, né, que tem... Tiradentes, principalmente, é uma cidade histórica e tem uma gastronomia muito boa. Então, essas cidades, na pandemia, elas cresceram muito. Igual eu te falei, o pessoal começou a sair mais. Não podia andar de avião, não podia fazer... vamos pegar um carro aqui e vamos dar uma escapulida aqui. Né? Então, foi um dos destinos, assim, principalmente em Minas Gerais, muito procurado, essas duas cidades. Em relação à questão dos pacotes de viagens, né, que são... fenômenos e que existem já há algum tempo, qual que é a grande vantagem desse tipo de pacote? Porque tem a pessoa que prefere viajar de forma avulsa, tem a pessoa que prefere viajar juntamente com alguma agência de turismo, e aí existem os pacotes. Eu queria saber, primeiramente, o que consiste esses pacotes de viagens e quais são as grandes vantagens de estar inserido dentro de um pacote. Bem, vou te falar, existe a excursão. Sim, já foi muito. E existe o pacote, que hoje é um pouco... Diferente, sim, né? A excursão, geralmente, ela é uma coisa programada, com uma data específica de saída, com um número de pessoas, sim, com um destino programado, com um hotel programado, geralmente com um guia do início ao fim. Essa é a excursão. A excursão a gente recomenda mais, por exemplo, se for para um país fora, então, se o cara não fala a língua, então isso tudo tem a facilidade disso. Eu tô indo lá para Paris, eu não sei falar francês, não sei falar inglês, não sei falar nada. Então, se ele tá numa excursão, quer dizer, vai ter uma pessoa ali que sempre vai estar cuidando de tudo para você. O famoso guia turístico. Chegou no aeroporto, ele vai estar te esperando. Sim. Chegou no hotel, no ônibus, gente, aqui é tal coisa. Então a pessoa não tem dificuldade nenhuma, entendeu? Então é aquela pessoa que tem medo de viajar sozinha, tem medo de não falar a língua. Sim. Então a excursão é mais apropriada para esse tipo de pessoa. Vamos lá, aí tem o pacote. Sim. Geralmente hoje o pacote aéreo que a gente fala. Antes o pacote aéreo tinha que ser um grupo fechado igual esse que eu te falei. Sim. Discussão hoje não. Você, sua namorada, você, sua esposa, você quer ir, sei lá, igual eu falei aqui, para Jericoacoara. Eu vou te colocar num voo regular, que tem voo para lá, sim, escolher aquele voo. Vou te dar opções de hotéis. Você vai falar dentro do seu perfil, do bolso, o que você quer gastar, claro, né? E ali, isso já é chamado um pacote. Quer dizer, o avião, o hotel, aí se você quiser o trânsito, aeroporto, hotel, aeroporto, sim, isso é um pacote. Tá certo? Então, hoje o pacote é fácil da gente montar. Então, a agência tem essa facilidade de ter um leque de opções para você escolher. Claro. E dentro do pacote, aí você vai escolher o que você quer fazer. Em Jericoacoara, você quer alugar um quadriciclo? Eu vou te dar o cara que vai te buscar no hotel. Você vai fazer o passeio de quadriciclo. Não, eu vou fazer por conta própria. Eu vou acordar de manhã, 100 horas para acordar. Vou para praia, vou voltar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, mais ou menos essa aí a diferença. Interessantíssimo, e é sempre muito importante conversar com profissionais ligados à área de agência de turismo, né? Porque é um nicho que tem crescido muito, não só em Valadares, mas em todo o Brasil, e as pessoas estão viajando a todo momento, gostam de viajar. Tem pessoa, né, que tem aquele famoso vício em viagem, né? Faz questão de viajar a cada 3-6 meses. E, claro, viagem também tem muito componente, Carlos, imagino que você já deve ter ouvido vários relatos relacionados a isso, de ser um sonho, né? Às vezes, com certeza, alguma pessoa chega para você, poxa, Carlos, meu sonho de vida é em Gramado, meu sonho de vida é em Buenos Aires, sim, Estados Unidos. Tem muito isso? Tem, demais.
A pessoa já chega de uma viagem, já programa outra. Exatamente. É o sonho, né? Às vezes você viu na televisão, Sim. você viu uma coisa, eu quero ir naquele lugar. Sim. Né? Então a pessoa se programa para Claro. isso, fala assim, eu vou fazer ali a minha poupança, o meu sacrifício ali para eu chegar lá e conseguir conquistar aquilo. É uma conquista, E né? aí que entra a responsabilidade de vocês, de agência de turismo. Com certeza. Você tem que tornar aquela viagem uma viagem alegre. Claro, Aquele sonho tem que ser uma coisa feliz, porque senão vira um pesadelo, né? claro. Carlos, obrigado mais uma vez. Foi uma honra ter você aqui. Pô, conversar com um empresário renomado e de sucesso aqui em Valadares é sempre muito importante. Esse podcast faz parte do livro da sua vida. E você, como um assíduo leitor, que eu tenho certeza que você lê muito, se não ler, você pode falar só para ficar aqui para os telespectadores. Brincadeira, eu sei que você lê muito. O livro da nossa vida tem várias páginas. Páginas boas, páginas negativas, assim como acontece num livro mesmo. E sinta-se à vontade para responder ou não. Queria que você falasse e aproveitar toda a sua experiência, todo o seu know-how, o capítulo mais difícil da sua vida profissional ou pessoal e o que o Carlos Teixeira, aí o CPF Carlos Teixeira, não o CNPJ, fez para poder superar e que você pode passar como uma espécie de superação mesmo, uma mensagem de superação para quem está nos acompanhando. Nossa, você apertou, hein? Não. Fique à vontade para responder ou não. Cara, igual eu te falei, as coisas vão mudando muito, né? Vou contar um pouquinho da história que eu quando comecei a trabalhar, eu era menino, né? Sim. 14 anos, ia lá pra agência com meu pai e tal. Pra você ter uma ideia, pra você tirar uma simples passagem de avião, a gente tinha que passar um telex, não é da sua época, não. Sou mais velho um pouquinho que você. Não, que isso. A gente passava um telex pra empresa lá em Belo Horizonte, gostava de ir na passagem pro Gustavo, de tal lugar pra tal lugar. Pra você fazer uma reserva, tinha que ficar no telefone meia hora, uma hora. Aí, o Gustavo vai comprar, tinha que ir no banco, fazer o depósito, mandava pelo correio. Mas não tinha Pix nessa época? Que Pix? Aí a passagem demorava uns 5 dias para chegar aqui no correio. Sim. Aí depois as coisas foram mudando, lançaram o computador, você já fazia reserva. Aí depois o bilhete ela emitia à mão, depois emitia no computador. Hoje é tudo eletrônico, né? Hoje é tudo fácil, mas igual eu tô te falando, você tem que ter a facilidade aumentou demais, Gustavo. Não sei nosso tempo aí como é que tá. Não. A facilidade hoje aumentou demais, então você tem que tomar cuidado. Claro. Porque tem muita gente que você ouve aí, cara, que infelizmente, igual você falou, que junta o dinheiro, faz a programação, aí às vezes entra lá num site, num lugar que ele nunca viu, compra e depois na hora não existe a passagem. Sim. Não existe o hotel. Olha só que frustração. Nossa. O cara economizou ali uma grana e tal. A gente vê aí de vez em quando reportagens nos grandes, né? Nas grandes mídias aí, aquela pessoa ali juntou o dinheiro na hora que foi lá. No dia de viajar, não existe a passagem. Então, assim, é uma frustração muito grande. Outra dica, assim... Então, a dica, assim... Experiência, né, que a gente tem. É igual você falou, a gente tem que estar sempre estudando. Claro. Principalmente os destinos. Os destinos, eles são muito sazonais. Claro. Igual eu te falei aqui de Cancún, e depois eu não complementei, né? Sim. Então, assim, Cancún teve a época da pandemia que teve muita procura, e hoje ninguém quer mais em Cancún. Isso tem 2 anos. Sim. Por quê? Cancún passou a exigir visto, Sim. né? Então tem um visto complicado, gasta dinheiro, e às vezes tem o mesmo destino, Caribe também, praia maravilhosa. Então hoje a gente está vendendo, por exemplo, Punta Cana mais do que Cancún. Sim. Porque Punta Cana não exige visto, exige só o passaporte, tem várias opções de voo, preços bons. A pessoa quer o quê? Praia, Caribe. Então você tem 2 produtos ali para poder dividir. Sim. Então uma coisa importante também, que é interessante a gente falar aqui um pouquinho, você saber aquele país o que é exigido. Claro. Para não ser pego de surpresa. Tem gente que entra lá na internet, promoção, comprou a passagem, aí depois vai lá e fala assim, por exemplo, tem voo para Cancún, que tem gente que acha que não precisa de visto. Aí não, porque meu lá amigo. no site não fala. Você tá entendendo? Sim. Aí o cara vai chegar lá no dia,
Uai, precisava de visto, perdeu a passagem, perdeu o pacote. Ou então o cara compra tem um site aí bem famosinho, que às vezes vende uns destinos baratos e tal, Sim. mas não fala por onde o voo vai passar e nem o hotel que você vai ficar. Sim. Você pagou uma coisa ali. Aí, alguns dias antes, ele te manda a passagem. Aí vamos supor que manda um voo para Punta Cana, por exemplo. Sim. Às vezes ele vai te mandar um voo que passa pelos Estados Unidos. E se você passar dos Estados Unidos, você tem que ter o visto americano. Exatamente. Aí você fala assim, aí agora eu não posso viajar, não tenho visto americano. E aí, você vai perder o pacote? Exatamente. Fala, mas quando você comprou, tinha a cláusula lá, que o voo pode ser para qualquer lugar e tal. Outra coisa, não sabia que precisava de passaporte. O passaporte tem que ter uma validade, um mínimo de 6 meses para você viajar. Né? Alguns países precisam de febre amarela. Sim. Outros precisam ainda de Covid, né? Alguns têm que preencher alguns formulários eletrônicos para você preencher. Então, assim, é uma série de coisas que a agência por trás ali está ali para te dar esse auxílio, né? Tem essa questão do visto americano também, a gente tem uma procura muito grande, né? Aqui em Valadares, principalmente. E tem certos benefícios que a pessoa tem por ela já ter o visto, que dependendo da situação, ela não precisa ir no consulado. Né? Se é um visto que vai renovar, a agência pode fazer tudo, encaminhar. Se é um visto para menor, desde que o pai e a mãe tenha visto, a agência pode encaminhar. Se é um visto de um idoso, às vezes a agência pode encaminhar. Então tem uma série de coisas que a agência está ali para auxiliar a pessoa, orientar, né? Então eu acho importante uma pessoa que quer viajar, se programar, ela procurar a agência para ela ter uma estrutura, um responsável ali para orientar sobre a viagem dela. Outra coisa que eu estava falando também, ô Luiz, a pandemia passou. Sim. E o turismo hoje, assim, já está mais forte do que antes da pandemia. Tanto é que agora a gente voltou os voos aqui em Belo Horizonte, né? A gente tem voo para Portugal diariamente e dali conexões para a Europa toda. Sim. A gente tem voo da Copa Airlines para o Panamá. Do Panamá você pega ali o Caribe, Estados Unidos ali principalmente, opções N's. A Azul vai ter um voo direto agora, Belo Horizonte, Curaçao. Vai ser a primeira companhia aérea que vai ter voo direto para o Caribe. Tá aí a dica. Nem São Paulo tem. Olha aí. Entendeu? Então sempre tinha que fazer. Belo Horizonte, exemplo, Panamá, Curaçao. Então isso você ganha 3, 4 horas de conexões ali que você perde, né? Vai voltar voo agora Brasil, Estados Unidos direto. Belo Horizonte, né? Estados Unidos direto, não Brasil. Então vai ter voo Belo Horizonte, Fort Lauderdale, que é do lado de Miami, e vai ter Belo Horizonte, Orlando. Né? Isso, cara, para nós aqui mineiros, isso é muito bom. Você não ter que ir em São Paulo, fazer troca de avião, chá de conexão, aeroporto. chá de aeroporto, risco de... Cada Sim. conexão é risco de uma mala extraviada, Exatamente. uma coisa, né? Então isso prova que o turismo realmente está aquecido, as pessoas querem viajar, né? E a gente está lá para poder orientar e realizar o sonho dessas pessoas. E foi um sonho realizado poder conversar com você. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra ter você aqui. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigado a você, Gustavo, pelo convite. Mais uma vez, sucesso aí no programa. Tamo junto, Carlos. O Resenha Cast desta terça vai ficando por aqui. Eu volto amanhã a partir de 12h com muita informação e, claro, mais um episódio do Resenha Cast. Amanhã, a partir de 12h aqui na tela da Super TV e em todas as plataformas digitais. Um grande abraço e até uma próxima.